Olá, meus irmãos e amigos, eu quero dar continuidade ao estudo das profecias bíblicas. Em outros vídeos estávamos falando a respeito da aliança que haverá entre o príncipe da aliança e o homem vil, que é o anticristo, durante um período de 7 anos, Daniel 9, 27. Eu mencionei também que o príncipe da aliança não é o homem vil, não é o anticristo, que são duas pessoas, conforme a profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 21 a 23, que fala que o homem vil vai estar quebrantando o príncipe da aliança e depois vai se manifestar, levantando-se contra Deus ou contra objeto de culto, profanando o santuário de Deus. Versículo número 31, versículo 36 a 38, falando coisas incríveis contra o Deus dos deuses e sendo próspero naquilo que ele realizar. É claro que esta profecia de Daniel, ela faz referência a um primeiro momento histórico, quando todo o capítulo 11 começa a descrever, então, a divisão do Império Grego de Alexandre o Grande entre os seus 4 generais e, particularmente, Seleuco foi aquele que recebeu a parte da Síria para governar e também Ptolomeu ficou com a parte do Egito, então, na divisão do Império Grego. E aí, então, Daniel capítulo 11 fala de uma guerra entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Então, quando fala do rei do norte, é o rei da Síria, que é o Seleuco. E o rei do sul, ou Egito, é aquele que estava com o general Ptolomeu. Então, fala desses conflitos, e é por isso que, nos versículos 21, quando fala do homem vil, as pessoas interpretam que é Antíoco Epifânio, que em 167 a 165 anos antes de Cristo, esteve profanando o santuário, como está descrito no versículo de número 31. Então, houve um cumprimento histórico desta profecia, ela é precisa no cumprimento dela, só que, além da profecia ser cumprida em Antíoco Epifânio, ou com a guerra entre os Seleucidas e os Ptolomeus, também fala a respeito de um tempo do fim. Por isso que Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, fala a respeito de um tempo de ira como nunca houve desde que houve nação, quando então haverá a salvação do povo de Israel e a ressurreição dentre os mortos. Então não é do tempo deste cumprimento de Antíoco Epifânio, mas do tempo do fim. E é por isso também que Jesus falou da grande tribulação de Daniel 12:1 em Mateus 24:21, que haverá um tempo de grande tribulação como nunca houve nem haverá jamais. Da mesma forma que ele fala a respeito da profanação do templo, que está em Daniel 11:31 e 36, que ele fala a respeito disso em Mateus 24:15. O Senhor Jesus Cristo falando que quem lê Daniel entenda que existe sim um cumprimento histórico que já aconteceu, mas também existe um cumprimento profético para o tempo do fim, quando o anticristo se levantar contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que também o apóstolo Paulo falou, da mesma descrição de Daniel 11, 31 e 36, ele escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, eu estou revendo as coisas que foram faladas nesse vídeo, e o tempo de ação do anticristo não é durante 7 anos. O anticristo vai estar presente para iniciar a aliança nos 7 anos, mas ele não vai estar se manifestando como anticristo, mas ele virá na metade da semana dos 7 anos, como está escrito em Daniel 9, 27, quebrantando a aliança e quebrantando o príncipe da aliança, e apesar da aliança com ele, ele usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente, como no texto profético, não histórico, profético para os dias do fim, de Daniel 11, 21 a 23. Então, eu falei a respeito disso para dizer, não são 7 anos de tribulação, mas são 7 anos de aliança. Tribulação vem somente a partir da metade dos 7 anos para o fim, que Jesus fez a referência dizendo que era uma grande tribulação, como nunca houve, e também falou que é a referida tribulação. Então, tribulação não é a primeira metade, ou os 7 anos, e tribulação é somente a grande tribulação, conforme o Senhor Jesus Cristo descreveu em Mateus 24, 21 e Mateus 24, 29, a referida tribulação, a partir do momento que o santuário de Deus é profanado pelo assolador anticristo. Muito bem, com isso
eu terminei o vídeo falando sobre 7 anos de aliança, ou 7 anos de tribulação, dizendo a igreja não vai ser arrebatada de uma forma iminente. Por quê? As pessoas que acreditam que são 7 anos de tribulação e têm uma visão pré-tribulacionista, pregam, ensinam que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos a qualquer momento antes de serem iniciados os 7 anos da aliança, considerando que o anticristo vai estar governando como anticristo a partir dos 7 anos de tribulação. Então, como não existem 7 anos de tribulação, também não haverá um arrebatamento iminente num dia e hora qualquer. Há um dia determinado por Deus, mas não será antes dos 7 anos da tribulação. E vamos falar a respeito, nesse vídeo, do arrebatamento da igreja. Então, claro que existem muitos textos e por isso existem interpretações de um arrebatamento antes dos 7 anos, um arrebatamento na metade dos 7 anos, um arrebatamento no final dos 7 anos. E é claro que exatamente os textos bíblicos que podem apresentar exatamente um entendimento, a interpretação também pode ser para outro entendimento, por isso existem diferentes posições. Eu não vou falar a respeito de todos os textos nesses vídeos, porque alguém que já conhece vai falar assim, puxa, mas ele está falando isso, mas tem o texto tal que fala coisa diferente. Então, nós vamos abranger outros textos em outros vídeos para que esse assunto possa ser melhor esmiuçado diante da palavra de Deus e esclarecido para o nosso entendimento. Então eu vou começar nesse vídeo falando especificamente sobre esse assunto, embora existem outros textos que precisam ser também contextualizados, entendidos também, comparados e somados para que nós possamos ter um entendimento claro a respeito desse assunto. Então, o texto que nós vamos começar é um texto que é bastante conhecido, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Então, esse texto diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 15. Isso nós dizemos a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e permanecermos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e ressoada trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vou trazer alguns pontos, para serem entendidos. Então, primeiro que alguns estão afirmando que não existe arrebatamento da igreja. E aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, fala que nós seremos arrebatados. E a palavra aqui, grega, quer dizer sermos tirados com força, sermos arrancados, sermos segurados firmes. Ou então, nessa tradução portuguesa que nós usamos, na maioria das Bíblias, diz seremos arrebatados. Então, o texto grego e todos os textos em português fala que nós vamos ser tirados, que haverá um tempo de uma segurança com força, Jesus nos levar com força, sermos arrancados, então tem esse significado também. Ou, nesse termo, arrebatados. Haverá um arrebatamento, porque está escrito na palavra de Deus. Nos originais, nas traduções, existe um tempo de arrebatamento da igreja. Quem é essa igreja? As pessoas que creram em Cristo, os que morreram em Cristo e nós, os que estivermos vivos até este dia determinado por Deus. Tá? E este arrebatamento nós somos arrancados aqui da terra, sermos tirados aqui da terra. E no versículo 17 fala que nós estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus Cristo nos ares, entre as nuvens. Então, é um arrebatamento que nós vamos subir juntamente com os mortos em Cristo. Tá? Então, não é uma vinda para encontrar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aqueles que creem, que têm fé em Jesus,
vão ser arrancados, arrebatados, tirados com força daqui da terra e vamos ter um encontro entre as nuvens nos ares. Então há duas expressões no versículo 17 desta forma, que não é na terra, nos ares, tá? E entre as nuvens, tá? Então nós vamos ser arrebatados desta forma, tá? E uma outra coisa também bastante importante, um outro ponto que eu quero salientar, é que no versículo 15 fala que nós que estivermos vivos, que permanecermos até a vinda do Senhor. Então existe essa expressão vinda, e a palavra grega é parousia, que quer dizer aparecimento, manifestação, presença, ou traduzido como vinda. Então Jesus Cristo virá dos céus, tá? E esta mesma palavra é também traduzida como vinda, parousia, com a vinda para a terra. Então, como por exemplo, em Zacarias, capítulo 14, fala que Jesus Cristo vai pisar o Monte das Oliveiras. Fala que ele será o rei de toda a terra, Zacarias 14, 9. Fala que ele estará aqui e será adorado em Jerusalém e todas as nações vão ter que subir ano a ano para adorar o rei. Então fala sobre a vinda de Cristo, tá? Da mesma forma que Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, fala que depois da referida tribulação de Mateus 24, 15, até o 21, quando fala da grande tribulação que nunca houve. Então, Mateus 24, 29 fala que então haverá a manifestação da vinda de Cristo sobre as nuvens dos céus e todo o olho verá e todos os povos da terra verão e se lamentarão com a vinda de Cristo com poder e grande glória. Então fala sobre vinda, fala sobre parousia, é a mesma palavra de vinda, só que é uma vinda para estabelecer o seu reino aqui na terra. É uma vinda depois da tribulação para expressar o seu reino, para governar sobre todas as nações, de maneira que então Mateus 25, versículo 31 em diante, fala a respeito de vinda, que ele vai se assentar no trono da sua glória, e todos os povos da terra vão ser reunidos diante dele, e ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai e entrai na posse do reino. Como também dirás que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então ali haverá a manifestação da vinda de Cristo para governar após a tribulação. E a vinda de Cristo ali, como também está descrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, é a vinda de Cristo para entrar no Vale do Megido e para fazer a batalha do Armagedon contra os exércitos das nações que adoram o diabo e adoram ao anticristo pela insinuação e influência do falso profeta. Então a trindade satânica vai estar sendo obedecida e adorada, e haverá um tempo de juízo quando Jesus vai pisar pessoalmente o grande lagar da cólera de Deus, como está descrito em Apocalipse capítulo 14, versículos 19 e 20. O grande lagar da cólera de Deus, que é a profecia de Isaías 63, versículos 3 a 6, quando diz que o Eu Sou vai pisar sozinho o lagar da cólera de Deus, vai pisar as uvas na sua ira, e ele fala: eu vou pisar os povos, derramando por terra o seu sangue. E haverá sangue até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, conforme está escrito em Apocalipse 14, 19 e 20, que é o Vale do Megido ao norte de Israel. Ali é vinda de Cristo, a parousia vinda para a terra. Mas nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, quando fala vinda, é a palavra parousia, mas no versículo 17 é bem claro em dizer que é uma vinda para o encontro entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então não é a parousia da terra, é uma parousia entre nuvens, tá? E aí já pessoas falam: não tem duas vindas, não tem uma vinda em duas etapas. Mas aqui nós estamos falando de uma vinda entre nuvens e uma vinda para a terra. Depois nós vamos falar a respeito de outros assuntos
em outros vídeos para que esse assunto seja melhor esclarecido, tá? Da mesma forma, só para falar a respeito da parousia na terra, depois da tribulação, quando fala a respeito de Mateus 24, 29 a 31, que pessoas às vezes interpretam que aquilo é a parousia, que é a mesma vinda, que não são duas vindas distintas, né? Que é uma vinda só, é uma parousia. E as pessoas falam assim, eu vou até abrir o texto aqui para ler com clareza. Então, Mateus 24, né, versículo 29, tá? Diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, da segunda metade dos 7 anos, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados dos céus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão, e elas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então está falando da vinda de Cristo, da parousia depois da tribulação. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, e eles ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui fala sobre ajuntar os escolhidos de uma a outra extremidade do céu. Então não está falando de um arrebatamento, de um ajuntamento das pessoas para encontrarem Jesus no céu, que as pessoas estão sendo ajuntadas de todas as nações da terra para um arrebatamento da terra para o céu. Aqui está falando que as pessoas estão no céu. Então ele vai reunir com esse clangor de trombetas as pessoas que estão já arrebatadas no céu. Então, eu já vi ensinos de pessoas que leem até o texto bíblico falando de serem ajuntadas as pessoas de uma outra extremidade do céu, mas quando a pessoa vai explicar que é o arrebatamento, ele muda a palavra dizendo que as pessoas vão ser ajuntadas na terra, tá? Ajuntadas para o encontro e subir ao encontro, no final da tribulação, como está escrito aqui. Mas aqui é a parousia para a vinda da terra, e os escolhidos já estão nos céus. Então, os anjos vão tocar a trombeta e os escolhidos que estão nos céus vão estar sendo reunidos para a vinda com Cristo para estabelecer o seu reino. Jesus vai pisar pessoalmente o lagar da cólera de Deus na batalha do Armagedon, e Joel capítulo 2 fala a respeito desse exército que vai estar vindo com Cristo, como também Apocalipse capítulo 19 fala os exércitos que estão no céu, que vão estar montando cavalos brancos e vão estar descendo com Jesus para este dia da ira, da vinda para o Armagedon, e também os exércitos que vão estar entrando nas cidades e trazendo o juízo de Deus sobre os adoradores de Satanás, conforme Joel capítulo 2, tá? Versículos 1 a 11 fala a respeito disso. Então, é importante nós diferenciarmos a parousia entre nuvens, antes da tribulação, e a parousia vinda na terra, depois da tribulação, com os escolhidos dos céus, que já foram arrebatados antes, vão voltar após a tribulação, para estabelecer o reino e reinarão com Cristo durante 1000 anos, tá? Então, a palavra de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, quando fala da vinda, é parousia mesmo, mas vinda entre nuvens nos céus, como o versículo 17 fala. E também tem uma outra situação, que é a ordem dos acontecimentos, a vinda de Cristo, né? Entre nuvens no céu, não sobre as nuvens do céu todo olho verá, mas entre nuvens, e nós subiremos, nós seremos arrebatados, e a palavra que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículos 50 a 58, é que será num piscar de olhos, não é todo olho verá, num piscar de olhos vai ser soada a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão
dos seus corpos mortais se revestindo da imortalidade. Então haverá, da mesma forma que fala aqui em Tessalonicenses, a ressurreição dos mortos, e nós que estivermos vivos, que estamos já com o corpo aqui, vai ser com o corpo transformado para ser igual ao corpo da glória de Cristo, o corpo ressuscitado de Jesus Cristo, como Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 fala que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, Tessalonicenses fala a respeito disso, que nós também seremos arrebatados, mas antes, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, Jesus vem do céu, versículo 15, Tessalonicenses 4,15. No versículo 16, fala a respeito dos mortos ressuscitando, e os vivos vão ser corpos transformados. Então, tem essa sequência, claro, porque os mortos precisam ressuscitar, que são seus corpos deteriorados. Então, eles vão ressuscitar, e também os vivos vão ser transformados para o corpo imortal, para nós subirmos até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como fala a respeito da ressurreição dos mortos, então algumas pessoas falam a respeito do texto que Jesus fala da ressurreição no último dia, e também fala da primeira e segunda ressurreição. Então não vou entrar nesses assuntos nesse vídeo, e nós vamos entrar em outros vídeos falando a respeito desse assunto para nós podermos entender esses assuntos também, da primeira e segunda ressurreição ou da ressurreição no último dia. Muito bem, mas o que nós queremos deixar claro aqui, haverá a ressurreição dos mortos, haverá a transformação dos corpos dos vivos para um corpo glorificado, um corpo imortal, para nós podermos entrar no reino dos céus, podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo entre as nuvens, e estarmos para sempre com o Senhor. E aí, neste momento também, eu vou fazer o desfecho desse assunto. A palavra de 2 Coríntios 10:4 fala que nós... Desculpa. 2 Coríntios 5:9 fala que nós vamos estar comparecendo todos perante o tribunal de Cristo, para recebermos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Tá? 2 Coríntios 5:10, desculpa, errei a referência, 2 Coríntios 5:10, fala que nós vamos receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por intermédio do corpo, para nós podermos governar com Cristo aqui durante 1000 anos. Então, dessa forma, imagina sermos arrebatados após a tribulação, num abrir e fechar de olhos, encontro com Jesus nas nuvens, Jesus faz o julgamento para recebimento de galardões em 1/1000 de segundos de 5 bilhões e meio de pessoas, e depois nós voltamos para governar com Cristo como se fosse alguma coisa instantânea, tá? E não será assim. Nós vamos ser arrebatados, vamos comparecer todos perante o tribunal de Cristo para receber galardões, para podermos reinar com Cristo, voltarmos com Cristo depois da tribulação, conforme está Joel capítulo 2, conforme está Apocalipse 19:11 em diante. Vamos voltar montados em cavalos brancos, seguindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai pisar os povos na sua ira na batalha do Armagedon. Nós vamos invadir as cidades para estabelecer a justiça e o juízo de Deus sobre os moradores da terra, que eram adoradores do diabo. E depois Jesus vai reunir as pessoas, todas as nações, e vai convidar as pessoas para entrarem no seu reino, aqueles que se converteram durante a grande tribulação, aqueles que estão descritos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 14, que vão ser salvos durante a grande tribulação, lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, após ouvirem a pregação dos 144.000 israelitas, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, que vão ser seguidores do Cordeiro e vão ser as primícias, os primeiros frutos de arrependimento e de conversão durante a grande tribulação, conforme Apocalipse 14, 1-5. Muito bem, estou entrando em outros assuntos e eu não queria entrar, mas nós vamos esmiuçar isso em outros vídeos a respeito desses diversos assuntos assim. Mas, dando uma visão panorâmica, eu queria dizer exatamente: não seremos arrebatados antes dos 7 anos de tribulação, porque não serão 7 anos de tribulação, mas 7 anos de aliança, de paz e segurança, e depois repentina destruição
na metade dos 7 anos, quando o anticristo se manifestar. A igreja será arrebatada num primeiro momento, num abrir e fechar de olhos que nem todo olho verá, nenhum olho verá. Enquanto a segunda vinda, todo olho verá após a tribulação. Nós vamos estar nos céus arrebatados, haverá um clangor de trombetas e os escolhidos nos céus vão ser ajuntados para montarem os seus cavalos brancos e voltarem com Jesus Cristo em Apocalipse 19, 11 a 21, para o tempo de juízo de Deus sobre os moradores da terra e sobre o trono de Satanás, e na pessoa do anticristo. Tá? E Jesus vai estabelecer o seu reino, será a sua vinda para a terra, para pisar o Monte das Oliveiras e para estabelecer o seu reino, e todas as nações vão subir ano a ano a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, com estes tópicos, ainda que não entramos em todos os detalhes e há ainda pontos a compreender, há pontos controversos, que existem as outras interpretações, mas que nós vamos falar a respeito desses detalhes descritos na Palavra de Deus em próximos vídeos. Que Deus abençoe, que você possa assistir, possa ler os textos bíblicos para fazer a distinção, dizendo que há arrebatamento da igreja antes da tribulação e depois uma vinda de Cristo para a terra depois da tribulação, conforme nós vamos esclarecer, conforme outros textos das palavras, segundo a graça e a sabedoria que Deus concede a cada um. Que Deus nos abençoe no conhecimento e na revelação da sua vontade e da sua palavra, para vivermos nessa geração de maneira digna do Senhor e estarmos preparados para viver nessa geração como Deus tem nos chamado, como exército, para marchar sobre as ruas da cidade e para pregoar o arrependimento antes que venha o fim. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, um grande abraço a todos.